A gente fala agora sobre a situação dos hospitais pelo país. Segundo um levantamento da agência CNN, 18 estados, mais o Distrito Federal, estão com mais de 80% dos leitos públicos de UTI ocupados para o tratamento de Covid. E para comentar essa ocupação, nós vamos conversar agora com a presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileiro, Suzana Lobo. Doutora Suzana, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria de saber da senhora, nós estamos em que página da pandemia a essa altura do campeonato, hoje, dia 11 de junho de 2021. Nós estamos vivendo algo parecido com o que aconteceu aqui em março, em abril, quando nós chegamos em muitos lugares a exceder o limite de vagas para pacientes que precisavam de internação em leitos de UTI. A senhora vê essa perspectiva no horizonte? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Sem dúvida nenhuma, é exatamente isso que nós estamos vivendo agora, né? O que aconteceu foi que na segunda onda a gente viu aquelas medidas de restrição de mobilidade social tiveram um efeito bom, achataram as curvas de casos e de óbitos, mas o que vimos também logo em seguida foi que essas medidas foram insuficientes. Em muitos locais elas foram interrompidas precocemente. E isso no momento que a gente ainda tinha um número muito elevado de casos, elevado de hospitalizações, ou seja, a taxa de transmissão na comunidade ainda era alta. E isso em vários estados que ainda tinham uma taxa de ocupação em níveis importantes, 70%, 80%, até o que era considerado um nível muito crítico. E é claro que numa situação dessa, num patamar ainda muito elevado de casos, a volta da circulação de pessoas está levando a um novo pico, a terceira onda, não importa, mas está subindo, pegando o sistema de saúde já sob grande pressão, taxas de ocupação críticas, sem espaço para expandir mais leitos, né, estoques críticos de insumo e falta de profissionais de saúde. Então, nós estamos em grande risco aí de ter um cenário bastante preocupante. Doutora, o que faz as pessoas relaxarem um pouquinho dos cuidados? É o fato de nós estarmos há muito tempo enfrentando uma doença e a gente passa a ter uma falsa sensação de que a gente já dominou esse cenário? É notícia de vacina, por exemplo, tem muita gente sendo vacinada, então a situação está melhorando. O que exatamente faz a gente ter esse equívoco, né, no nosso entendimento de que, tudo bem, eu vou relaxar um pouquinho, comigo nada disso vai acontecer? Na minha opinião, Elisa, é a fadiga da pandemia. Como consequência desse longo tempo que nós estamos vivendo essa crise, mais de um ano, não tem dúvida que as pessoas se cansam de seguir as regras, se cansam de atender aos pedidos de isolamento social, e também a gente tem o efeito comunidade, quando algumas pessoas veem outras pessoas sem máscara, veem grupos, né, despreocupados, e mesmo tantas fake news que a gente escuta o tempo todo na internet, isso tudo não ajuda de maneira nenhuma, atrapalha muito e só aumenta ainda mais o tempo para a gente sair dessa crise. Doutora, como é que nós estamos preparados do ponto de vista da compra, do armazenamento, do estoque, daqueles medicamentos de kit intubação, que foram uma grande preocupação durante meses passados, não é? Nós estamos melhor preparados agora para uma eventual ocupação maior das nossas UTIs? Olha, os estoques, insumos de analgésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares e agora até de antibióticos, os estoques estão em níveis críticos. Tá? A gente tem estoques na grande maioria dos locais e dos países para poucos dias, no máximo 10 dias, 15 dias. Se isso, a gente considerando a demanda atual, se vier um grande número de casos, e é isso que parece que vai acontecer uma vez que há muitos pacientes em filas, tá? Esses estoques, se não forem rapidamente controlados por motivos de importação, que vai chegar medicação,
desse tipo, nós vamos sim passar por momentos aí de grande aperto e de grande risco para os cuidados dos pacientes. E sobre a ocupação estar alta em muitos locais aqui do Brasil, doutora, acima dos 80%, é o ritmo de vacinação que vai fazer com que nós possamos vê-la diminuir ou é a questão comportamental também da população? Até porque cada vez mais a gente tem visto as idades avançarem, ao contrário, né, de cima para baixo, mas essas idades avançarem. É possível que isso já comece a causar reflexos em breve? Olha, não é o que a gente vê, porque à medida que a vacinação aumenta, o que nós vemos é que o número de idosos tem diminuído de uma forma muito significativa nas UTIs do Brasil. Mas, como a população jovem continua exposta, as UTIs estão lotadas. Então, o número de idosos veio declinando, mas a porcentagem de pacientes internados em UTI com menos de 65 vai aumentando. E hoje, em março, isso era mais de 50% dos pacientes internados em UTI tinham menos de 65 anos, isso hoje já é 60%, tá? E até agora a gente já vê subir pacientes com menos de 45 anos, que antes eram 18%, agora subindo para 22%. Então, essa população exposta, né, o vírus só muda, né, a população-alvo, mas as UTIs vão continuar cheias se as pessoas continuarem circulando. Então, as medidas agora têm que ser de restrição da mobilidade, reforço no uso da máscara. É um momento de grande importância para reforço dessas medidas e, se necessário, naqueles locais em que já temos taxas de ocupação acima de 90%, nós temos que recrudescer nas medidas aí de isolamento e de fechamento dos serviços, com exceção dos essenciais. Suzana Lobo, presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, muito obrigada, viu, pela gentileza de conversar conosco nesta manhã de sexta-feira aqui na CNN. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos, eu que agradeço. Bom dia, obrigado.